Fala aí, pessoal, tudo certo? Eu vou falar hoje um pouco sobre o empate do São Paulo com o Cruzeiro, sim, um pouco atrasado, e também sobre a pressão que está no Zubeldia e o risco que ele corre de ser demitido. Primeiramente eu vou pedir desculpa, né, porque eu atrasei 2 dias, mas tive muito trabalho, ficou muito pesado, então realmente não consegui dar conta. Mas eu fiz questão de fazer hoje porque amanhã tem um jogo contra o Botafogo e o assunto já vai ser outro. Outro entre aspas, né? Porque vai até esse final de semana, mas eu vou explicar melhor durante o vídeo. Bom, do jogo, eu acho que muitos canais já falaram, já passou 2 dias, mas eu vou dar um leve brief do jogo. O jogo foi 1-1, foi gol do Ferreirinha, do Caio Jorge, foi um jogo morno, monótono, com poucas chances claras de gol. Acho que os dois times deixaram muito a desejar e isso reflete muito o mau momento que as duas equipes estão passando, né? A crise no Cruzeiro, que eu até mencionei no meu outro vídeo, vocês podem ver. E o São Paulo, que até agora só empatou na Libertadores, empatou no Brasileiro, não tem nenhuma vitória no Brasileiro ainda. E o seu técnico, né, que está começando a ficar ameaçado de demissão novamente. E aí que entra o ponto que eu queria conversar com vocês, né? Acho que é menos a questão do jogo em si, contra o Cruzeiro, e mais o que isso vai causar na sequência do São Paulo. Porque o São Paulo tem amanhã o Botafogo fora de casa, que é um jogo dificílimo, gramado sintético. E no domingo, um clássico contra o Santos, que o Carlos Belmonte deu uma entrevista falando que o Zubeldia está garantido até pelo menos esse jogo contra o Santos. Então já dá o tom da resposta dele, já dá a entender que o Zubeldia está ameaçado, e se nesses dois jogos não tiver algum resultado positivo, alguma melhora, ele provavelmente vai ser mandado embora. Então vamos lá. Para mim, o que significa você mandar o Zubeldia embora? Primeiro, que ele tem um contrato que vai custar 12 milhões de reais para o São Paulo. Então, para um time que está se reestruturando financeiramente, você já tem que colocar isso na conta. Tanto quem quer que ele seja demitido, quanto quem não quer que ele seja demitido. Mas você tem 12 milhões ali para entrar na conta. Além disso, você tem a contratação de um novo técnico, caso tenha que tirar ele de algum lugar, ou se ele estiver disponível no mercado, você vai ter o salário dele. Então, você já tem que colocar tudo isso na conta para saber se vale a pena ou não nesse momento. Muita gente fala em alguns nomes. Eu vou falar aqui, por exemplo, o Dorival. O Dorival, segundo o Sombra, pediu 3 milhões de reais, mais o Rafinha de auxiliar técnico. Se realmente foi isso é uma loucura. Você não tem nem como colocar no papel, não tem condições de contratar o Dorival Júnior se for nesse preço. Então, outro técnico podia pensar, Tite, bom, eu duvido que o Tite seja até 1 milhão de reais. Diniz, talvez seja esse preço, mas eu particularmente não gosto do estilo do jogo do Diniz. No último trabalho dele, ele quase rebaixou o Fluminense. E além do fato de que aquela saidinha de bola que muitas vezes faz com que o time leve gol e comprometa o início e provavelmente o jogo, muitas vezes, do time. Então aquela saidinha de bola é muito ruim, sou traumatizado. Então tudo isso tem que entrar na conta. Outro ponto importante é que o técnico que assumir agora, ele vai pegar o time no meio de todo esse furdúncio que está acontecendo, desculpa o termo, de toda essa bagunça. E o que acontece é que ele vai ter que gerar resultado. Diferente se, por exemplo, o Zubeldia fosse mantido até o meio do ano, onde vai ter a parada do Super Mundial, e dentro dessa parada do Super Mundial, caso opte por trocar de técnico, o técnico que entrar, ele vai poder ter uma mini pré-temporada para quando os jogos voltarem.
Então esse seria um benefício de só interferir no trabalho até lá, caso seja necessário. Agora, o que dá para destacar também que é a favor do Zubeldia é que o time do São Paulo, ele, como disse, já está passando por uma reestruturação financeira. E na janela de dezembro e janeiro, ele se desfez de 18 jogadores e só chegou 4. E agora a gente tem 6 jogadores lesionados, sendo que desses 6, 5 são titulares. Não lesionados, o Caleri foi só cartão vermelho. Mas enfim, a gente não teve agora nessa partida Oscar, Lucas, Pablo Maia, Luiz Gustavo. Só aí você já vê um problema na primeira volância, porque eles são os primeiros volantes de ofício. Então o Alisson tá tendo que ser improvisado. Além disso, o Arboleda, que talvez volte contra o Botafogo. Eu nem colocaria ele contra o Botafogo, porque como é gramado sintético eu tenho ressalvas quanto a isso. E o Caleri que volta porque ele só tomou um cartão, ele não tá lesionado. Mas eu acho que o Zubeldia, ele tá tendo que recorrer muito ao banco. E no banco ele tem quem? A base, os moleques, que vão fazer jogos bons, vão fazer jogos ruins, eles são novos, são instáveis. Aí vai vir alguma pessoa e perguntar, mas por que ele não estreou com esses moleques no Paulista, que era mais fácil, não preparou eles para quando chegasse nessa etapa? Porque tudo tem seu tempo. E o tempo, eu quero dizer, que eles saíram da Copa São Paulo, eles foram pro elenco principal e tem toda uma parte de adaptação e treinamento. Os garotos, eles treinam com os profissionais, ele vai estar lá no dia a dia vendo se deve ou se não deve subir. E se o garoto já tem corpo para subir, porque muitas vezes eles são franzinos e não conseguem jogar com os adultos. Claro, o São Paulo não tem nenhuma exceção, como o Estevão, como o Hendrick, que foi no Palmeiras. Talvez a maior exceção tenha sido o Rian Francisco, mas que na posição dele ainda tinha o Caleri e o André Silva. Então ele seria o terceiro reserva. Mas agora, quando entrou o Ferreira, depois de ter treinado um período com o time titular, ter se adaptado, ele entrou muito bem. E é uma bela notícia para o São Paulo, porque nos próximos jogos, agora, ele praticamente está ganhando a posição. E outra boa notícia é que o Ferreirinha também voltou a jogar bem, né? É só o Caleri que não tá voltando a jogar bem, só o Caleri não, né? Desculpa. Mas o Caleri, principalmente, que não voltou ainda a jogar bem, né? Espero que volte. Mas, de qualquer forma, então tem todo esse processo para se fazer com a base, de adaptar o time principal e não só lançar ele aos leões, saiu da Copa São Paulo e já jogar no time titular do Campeonato Paulista. Até porque o Campeonato Paulista, você tem que classificar para a Copa do Brasil, né? Então E o São Paulo, ele com o time titular, ficou no primeiro lugar do grupo por pouco. Então não é tão simples assim. Mas de qualquer forma, voltando aqui ao assunto Zubeldia, então o meu ponto de vista, eu sei que agora que o Belmonte falou, realmente depende desses próximos 2 jogos, mas o mais sensato seria manter ele até o meio do ano, então, fazer uma avaliação do trabalho. Se o trabalho for bom, ele continua, ele já vai ter recebido alguns jogadores de volta. Então, o Pablo Maia já está treinando, talvez volte o Lucas, o Oscar, que aliás o Lucas e o Oscar são os melhores do time, estão fora, para um time que tem elenco curto. Então, ele já vai ter alguns jogadores de volta, já vai poder gerar resultado, ele vai ter que gerar resultado, porque ele vai ser cobrado para isso. E no meu ponto de vista, com relação ao que tem no mercado disponível, ao que o São Paulo pode pagar, por enquanto, acho que manter o trabalho é o mais aceitável. Bom, deixa eu ver aqui com relação a isso. Acho que era tudo que eu tinha para falar. Eu fiz algumas anotações aqui, por isso que eu olhei. E agradeço. Por favor, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Se tiver algum feedback para melhorar, um feedback positivo ou negativo, que seja construtivo, por favor, põe aqui nos comentários, que ajuda bastante. E vamos junto, que nesse momento, tudo que o São Paulo precisa para sair
é da torcida. E se a torcida vaiar, principalmente os jogadores da base, os moleques que não estão acostumados com tanta pressão, porque jogar no São Paulo tem que ter pressão. Tem. Mas os garotos da base, normalmente, eles ainda estão tendo o mental construído, então eles podem ser mais suscetíveis à pressão. Então, o apoio da torcida é essencial para a gente sair desse momento. E apesar de saber que o ano vai ser sofrido, pelo menos com o apoio da torcida e todo mundo jogando junto, vai ser menos sofrido. Então, você que for ao estádio, apoie, incentive, grite junto, porque esse é um dos anos que o São Paulo mais vai precisar do seu torcedor. E se der certo esse plano de reestruturação, se for feito com uma forma que foi prometida, as dívidas de curto prazo vão enxugar com o passar do tempo, o São Paulo vai ficar cada vez mais... vai ter cada vez menos dívida e, por consequência, vai poder ter um time melhor, vai poder fazer boas contratações, enfim. Vai melhorar em todos os sentidos. Então, torcedor, faça a sua parte. Apoie e não cobre, nesse momento, títulos. Entenda a situação do São Paulo e jogue junto com o time esse ano. Bom, obrigado, boa noite. Tchau, tchau.